Perguntas, dúvidas sobre o que foi colocado? Está tranquilo? Está bem explicado? Tem umas mil dúvidas. Sim. Queridos, eu vou pedir a atenção de todos agora. Senhoras, senhores, vamos tratar em comum das dúvidas. Sim. Você vai acumulando as informações ao longo das sessões para depois fazer um estudo da pessoa, ou à medida que ela vai falando você já consegue detectar e aprofundar? Existe uma gravação, alguma coisa assim, porque eu fico imaginando que deve ser muito complexo tentar ter todos esses parâmetros ao mesmo tempo, enfim. Como é que é na prática mesmo? Na prática, é tão simples e complexo quanto você prestar atenção em pessoas que você conhece. E que você pode não fazer isso metodologicamente, mas à sua própria maneira entende o que lhe afeta, o que não lhe importa. E nesse sentido, como nós fazemos isso em clínica? Prestamos atenção e na medida em que essa narrativa vai sendo feita, nós vamos identificando esses elementos apenas como possibilidades até que eles adquiram a característica de serem predominantes. Nós vamos ficar atento a dois elementos para reconhecer a força determinante de uma autogenia, numa estrutura de pensamento. Pela predominância histórica, ou seja, ela persiste em ser daquele jeito, em sua forma. Essa pessoa como que insiste em ser ela do jeito dela. E isso vai se revelando na história seletivamente. Segundo, não pela predominância, mas pelo impacto potente e transformador de algo na vida, no qual não se predomina, mas se altera profundamente. Então nós temos força intensa, impactante e predominância constante. Vamos dar exemplos. Eu respiro todos os dias há 47 anos. Contou. Isso é bem frequente, não é? Mas não estamos falando em um dado fenomenológico, existencial, mas um dado só biográfico. É verdade, não significa que é verdade como foco de atenção para mim. Mas vamos imaginar que eu fosse um yogi, desses que dizem assim, respira. Nossa, eu não estava respirando, agora eu vou respirar. É um estado consciente, é um estado existencial no qual eu me identifico com como eu me respiro. Como eu me existo através da respiração. Então eu vejo uma frequência, uma predominância no qual respirar é um modo de ser. Mas vamos imaginar o caso da Laura. Está indo um certo curso, de repente morre uma pessoa. Não é algo que se morre todos os dias. Mas um fato pode alterar significativamente porque ele vai num centro nevrálgico da existência da pessoa. E ali altera, portanto, porque coincidiu com um elemento forte, ou importante, ou determinante. Ficamos atentos, portanto, a tudo que mostra ser importante no modo de ser dela. Então, basicamente, a clínica tem dois grandes momentos, salvo as emergências, salvo as circunstâncias extraordinárias, que são clínicas e vivas. Uma é a pesquisa de investigação da estrutura de pensamento, feita toda uma parte no qual não só passamos a segunda parte antes da primeira, salvo as exceções, claro. A segunda é feita a estrutura de pensamento e o planejamento clínico dos submodos, aí sim a conversação, a orientação existencial com conhecimento adequado epistemológica e eticamente para aquela pessoa. São os momentos de direcionamentos clínicos. Na medida em que, por habilidade, por competência, o clínico vai desenvolvendo essa capacidade de entendimento, diminui-se o tempo pelo aumento da sensibilidade. Isso varia caso a caso. Alguns gravam, outros anotam, outros não precisam de nada disso. Enfim, além disso, tem os elementos intuitivos que são aprendidos
por instantaneidade e depois confirmados na própria clínica. Ou seja, a intuição não substitui o método, mas apenas o confirma. Mais dúvidas, gente? Quando você falou aqui, atenção, né, evitar interpretações confusas de nossa parte. Se a pessoa está fazendo a historicidade, está citando um determinado momento e muda o tempo. Certo. Né? Naquele momento, eu devo fazer o agendamento? Ótima pergunta. Ou deixo para os dados visuais, para o enraizamento? Ótima questão, querido. Obrigado. Bom, se eu conseguir, de minha parte como intérprete, fazer um adiamento da pergunta até que eu volte depois sem perder a anterioridade e reconecte, é melhor que eu faça isso. Mas, se eu, como intérprete, comprometer o meu entendimento das narrativas do outro, narrativas verbais e não verbais, aí, infelizmente, eu terei que fazer agendamentos, porque é importante para eu continuar a entender. Então, depende da capacidade do ouvinte, do intérprete. Lembrando que falamos isso quando estamos em suposta linearidade do pensamento ou de pensamento consequente. Mas se nós falarmos em figuras em que a sequenciação do pensamento ela não acontece com marcações claras nem reconhecidas em estados de grande diversidade do estado comum da consciência, então nós não vamos percorrer este caminho, percorreremos outro e deixaremos esses casos para depois, que serão estudados ali no que chamamos de matemática simbólica, que são elementos não lineares e mais intuitivos do discurso. Mais questões? Professor, vou te fazer uma pergunta se ela é inocente ou se ela é burra. Não, imagina. Seguinte, é bem-vinda. Vamos supor que, do ponto de vista da estrutura de pensamento, eu detenha 15 dos 31 tópicos estabelecidos. No entanto, isso aí pode, eu quero ser, isso aí interfere em eu ser um bom filósofo clínico? Duas coisas. Sim, entendi. Olha, uma coisa é o método enquanto uma oferta de técnica, de aprendizagem diante do ir ao mundo da outra pessoa. E que vai enriquecer-se segundo cada pessoa e suas características de intérprete. Portanto, uns desenvolverão mais certos métodos, outros. Se eu for músico, tudo que tiver a ver com elementos de musicalidade no outro, eu já farei isso com mais facilidade. Se eu for uma pessoa de riqueza emotiva na sensibilidade, eu conheça em mim como conteúdo e em mim como forma, ou seja, em mim e nos outros, a capacidade de odiar alguém quase ao ponto de querer matá-la e a capacidade de perdoá-la profundamente diante de adversidades muito grandes, ou seja, se eu tiver um leque de sensibilidades e lucidez emocional, tudo que for, dada a minha percepção afetiva, estar enriquecida de variedades, de possibilidades, tudo que for emotivo no outro, eu captarei e conversarei com mais possibilidades de escuta. Então, é uma relação entre nós. Cada um vai desenvolver mais habilidades, mais sensibilidades e mais competências que são próprias. Isso é muito natural. Agora, isto é um aspecto da clínica. O outro, que é o mais importante, independe do conhecimento ou da epistemologia, é a ética. Vamos dizer que a ética se antecipa à epistemologia. Mesmo que eu não conheça, mesmo que eu não tenha subsídios adequadamente elaborados para uma clínica, eu preciso ficar ético diante desta pessoa. Eu preciso ouvi-la, eu preciso acolhê-la. Por isso, a facilidade, se eu assim posso dizer, diferente talvez de outros métodos
filosóficos ou psicológicos, e é uma facilidade paradoxal. É que eu não tenho que saber muito sobre o ser humano, ser rico de erudição e métodos para acolher alguém. Eu tenho que ser rico de acolhimento. E isso eu terei muito mais em termos éticos, tendo ou não tendo conhecimento, mas se eu tiver mais ausência de pré-julgamento. É mais filosófico aquele que sabe que não sabe, ou sabe que o óbvio engana, do que aquele que tem muitas certezas e as impera sobre o outro, entende? Quer dizer que independe se eu sou uma pessoa inocente. Independe. Pessoa independente. Independe. Exatamente. Acontece que há pessoas que fazem formação em filosofia clínica e algumas serão grandes professoras, mas não grandes clínicas. Outras serão grandes clínicos e não professores. E aqueles que serão ambos. Enfim, vamos imaginar, por exemplo, deixa eu lhe esclarecer um exemplo meu. Eu sou uma pessoa que tenho o raciocínio como um modo de ser. Gosto do raciocínio, me identifico com o raciocínio. Então eu tenho esse viés em mim bem desenvolvido. Bem desenvolvido, é claro, em comparação a, mas não estou me comparando aos outros, estou me comparando a outros tópicos perceptivos da minha existência. Por exemplo, eu sinto corpo, tanto quanto eu penso, mas existencialmente o que o meu corpo percebe não me define tanto, não me alimenta, nem me intoxica tanto quanto o que eu penso. Percebe? Então é um viés determinante em mim. Se eu vou a outra pessoa que, por uma coincidência feliz, ela também é muito abstrata, com riquezas dos mesmos elementos que eu desenvolvi, nós teremos grande fluência e facilidade no trâmite dessa interseção. Mas vamos imaginar o oposto, que ela seja profundamente uma pessoa de linguagem sensorial. O quanto ela transpira, olha, é incrível isso, mas quem tem riqueza de percepção sensorial percebe a alteração do cheiro do outro como elementos comunicativos de significação relevante. Opa, essa pessoa está com mais problemas, ela está mais calma. E alterações não só do transpirar, do perfume, do corpo, da tensão muscular, dos movimentos. Atores como grandes atores, eles conseguem, por exemplo, ter uma riqueza sensorial com minimalismos, ou seja, ele não faz grandes caretas e praticamente não muda muito, mas graças a essa mínima condição maximizada, ele com um olhar, com um pequeno movimento muscular, ele passa grandes emoções e, portanto, recebe e entende isso nos outros. É desse modo que, por exemplo, eu trabalhei no consultório em que eu identifiquei intelectivamente muitos elementos sensoriais que precisavam ser trabalhados com ela. Mas eu não tenho essa riqueza sensória, apenas intelectiva, para identificar isso. Então eu fiz uma parceria com uma colega, uma amiga psicóloga, corporal, massoterapeuta, e disse, olha, trabalha com ela esses elementos, cuidado com isso. Ajudei ela já com o mapeamento pronto, mas ela tinha mais facilidade para isso. Assim como eu fiz parceria com outros colegas que tinham facilidades em outros tópicos determinantes que não os meus, ou submodos. Isso é natural. Pode acontecer que alguns partilhantes fluam bem comigo e outros não fluam bem comigo. Não por competência ou incompetência, mas por afinidades de aproximação. Tudo isso é natural. Porém, o mais importante, repito, reitero, é a ética, que é um cuidado. E nessa ética todos nós podemos fazer muito mais do que desatentos, se desatentos. Nesse contexto, fazer uma parada aqui, uma metáfora aqui, o barbeiro corta seu próprio cabelo, não corta seu próprio cabelo. Sim. Quem corta o cabelo do filósofo clínico? Ótima questão. Duas pessoas. E duas pessoas sempre qualificadas como outros. Eu próprio. Não eu mesmo. Eu mesmo é quando eu me acho óbvio. Então eu estou no impulso do que vinha em sequência antes.
eu estava atrasado para fazer alguma coisa. Então, eu estou engajado no elemento histórico, no fluxo vital, no qual eu não estou pensando à distância e me vendo claramente. Eu estou pensando contaminado, por assim dizer, engajado em um fluxo de entendimento, ou seja, eu tendo a seguir aquela visão. Então, eu estou sendo eu mesmo. Mas vamos dizer que no meio do caminho, por vários e vários motivos, eu paro. Não necessariamente fisicamente, mas intelectivamente. Eu paro para me distanciar do que me é óbvio. Tipo, eu posso fazer via raciocínio. Por que eu estou fazendo isto? Eu posso fazer via emoção. Deixe-me sentir a diferença disso com outro momento. Eu posso fazer isso de várias e várias maneiras, por escrito. O fato é que quando eu me distancio de mim, não são todos que o fazem com a mesma competência, do mesmo jeito. Eu tenho um outro. Se você se olhar uma foto de quando tinha 14 anos e comparar, você terá o outro. Algumas pessoas não. Mas esse outro, assim, nossa, é incrível. Eu teria uma outra idade comigo. Essa outra idade, aqueles que conseguem estabelecê-la, conseguem olhar as próprias costas e cortar o próprio cabelo, sim, se conseguirem esse distanciamento. Portanto, olhar não é o tempo todo e exige métodos e condições e também limites. Segundo, o filósofo clínico aprende que todo eu é constituído de uma relação com o mundo, e com o mundo, portanto, com os outros, e enquanto outros olhares. Portanto, ele não considera o seu como o mais determinante na aprendizagem. Ele considera sempre onde está o outro. E aí sim, este outro pode ser outro filósofo clínico. E é necessário que haja permanentemente outro para nos ajudar a perspectivação para que ela não se torne absolutista. Então eu tenho eu como outro e tenho o outro como outro. A gente tem a experiência de análise didática. Esta? Sim. É aí que entra na formação em prática da filosofia clínica, terminada a teoria, que nós teremos dois momentos, melhor dizendo, 3 momentos de desenvolvimento dessa capacidade. A clínica didática. A própria pessoa vai analisar a sua própria historicidade junto com o filósofo clínico no sentido de entender e montar a própria estrutura de pensamento. Mas não com o eu mesmo, o eu óbvio, e sim com o eu com estranhamento. Aí vocês vão ver, é incrível quando a gente se olha para si e exercita essa outra idade consigo. Nós começaremos a fazer isso. Com o treino, você vai ter não um esquizofrênico, mas você vai ter um cara do seu lado, o tempo todo, que é um eu mais profundo e um eu mais imediato, sem um melhor do que o outro. E tem horas em que você vai dizer, bom, agora eu só quero ir para a galera, eu vou fluir. Outra hora, você fala, não, peraí, eu preciso coparticipar à distância para não ficar impulsivo, e sim espontâneo. Então teremos um exercício que faremos na formação em prática clínica. A gente pode pretender dizer que esse exercício foi feito nos heterônimos de Fernando Pessoa? É um tiro muito alto. Eu diria que é exatamente isso, uma pretensão. É uma pretensão. É uma pretensão. Eu me lembro qual heterônimo, ele deixa isso claro, e outro já não deixa isso claro. É o 127. Depois nós até vamos ver aqui um texto dele. Dos 3 é dos 3. Bom, segundo, nós teremos na formação em prática da filosofia clínica atendimentos que serão feitos juntos. Eu atendo pessoas ao vivo e todos depois do atendimento, hoje à tarde eu farei isso, por exemplo, um caso clínico. Todos vão ouvir como é que eu vou atender. Depois a pessoa, a gente termina, ela vai embora e fala, agora vamos ver o mais próximo possível do olhar original dela. Não é uma simulação. Não, é um atendimento ao vivo. E quando isso acontece, nós teremos que filtrar o que é minha projeção de forma ao conteúdo do que é o dela. E essa objetividade por comparação, como eu já disse em outras aulas, nos permitirá um exercício de alteridade. Aos poucos isso vai se tornando, sim, um método natural em nós.
Terceiro, na formação em prática da filosofia clínica, nós teremos um atendimento supervisionado, no qual cada qual vai atender outros e eu ajudarei nesse acompanhamento e nós juntos vamos pensar, em particular e não junto com o grupo, essas questões de atendimento. E tudo isso conjugado, porque isso são idas e vindas nesse processo. O importante é que cada um vai desenvolver um jeito. E esse jeito é que a gente chama de clínica. Vamos lá? Vamos. Muito bem. Mais alguma pergunta, queridos? Ok.